Hebreus 10, verso 22. Hoje pela manhã nós enfatizamos um versículo de Hebreus 4, verso 16, quando ali então o Espírito Santo, ele pluraliza aquela palavra, dizendo o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, onde nós tratamos sobre a questão da batalha espiritual. Irmãos, mas não apenas na batalha espiritual, mas em qualquer área da nossa vida, devemos estar constantemente em contato com o trono da graça, porque o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós é aquele que nos conduzirá para o trono da graça. Ele é aquele que sabe o caminho do trono da graça. E nós vimos pela manhã que assentado no trono da graça está Deus o Pai, Deus o Filho. Isso é para a sua igreja, mas ele não é trono da graça para o mundo. Para o mundo, este trono que para nós, a sua igreja, é o trono da graça, para o mundo é o trono do Deus de vivos e mortos. Então nós podemos hoje, irmãos, desfrutar constantemente do trono da graça. Ali, daquele local, é onde vem toda a nossa suficiência. Quando diz que a nossa suficiência vem de Deus, é deste trono da graça. Ali o amor de Deus nunca cessa, ali a santidade dele nunca cessa, ali é tudo aquilo que é realidade espiritual divino. Trono da graça, ali que nós vamos encontrar forças em nossas fraquezas, ali que vamos encontrar alegria em nossas tristezas, ali que vamos encontrar entusiasmo em nossos desânimos, é ali que vamos encontrar vitória nas nossas aparentes derrotas, porque, irmãos, em contato com o trono, intimidade com Deus Todo-Poderoso, é privilégio, prerrogativa de cada um de nós, filhos de Deus. Então, irmãos, não durma de tocar. Você tem acesso ao trono da graça pela pessoa de Cristo. O Espírito Santo, Ele quer que você estenda a tua mão para que Ele segure e te conduz até lá. Ele sabe o caminho do trono da graça. Ali não falta absolutamente nada para a minha e para a sua vida. Ali nós estamos seguros, porque ali nós temos vida, a vida de Cristo está em nós. Esse trono não é para o mundo, irmãos, mas é para a igreja, é para os que foram regenerados, para os que foram santificados. E agora nós somos aqui nesse Hebreus 10, versículo 22, ele diz o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o corpo purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pai, pelo Teu Espírito, traga aos nossos corações a revelação da Tua Palavra, para que nós não estejamos, ó Pai, apenas detidos em apenas um estudo da Palavra, mas que possamos tocar a Tua realidade, a realidade presencial do Cordeiro. Pai, que possamos ver além da letra a Ele mesmo e ser tocado por Ele, ser edificado por Ele. Por isso a nossa grande expectativa é que Tu abra os nossos ouvidos e fala aos nossos corações para que possamos aprender como os eruditos, Pai. Nos dê a visão espiritual da pessoa e da obra de Cristo e nos ensina a permanecer, a viver uma vida no santíssimo lugar, na Tua presença constante. Nos ajuda, Pai, a praticar a Tua presença em nossas vidas. Nessa noite entregamos nas Tuas mãos esse tempo, e esperamos e confiamos que de Ti, Pai, venha toda a nossa suficiência. Nós estamos com temor e tremor diante de Ti, esperando ouvir o que Tu tens para cada um de nós nessa oportunidade. Fala, porque queremos ouvir a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, que convite maravilhoso. A vida no Santíssimo Lugar, esse aqui é um grande chamamento. Porque se você analisar aqui com bastante cuidado, os 3 versículos aqui anteriores são a chave para eu e você nós vivermos
a vida no santíssimo lugar, que é a presença constante de Deus. Então, observe aqui, irmãos, o que Cristo permitiu para mim e para você adentrar ao trono da graça. Primeiro, irmãos, veja que coisa mais interessante. Vocês se lembram que quando Adão, ele pecou, ele fugiu de Deus e Deus foi atrás do homem. Deus não desiste do homem. Então, Deus o encontrou, Adão. Interessante que Deus havia feito ali umas tangas de folhas de figueira e se vestiu. Esse aqui é o esquema da religião. O que é a religião? É o homem fazendo alguma coisa para tentar aplacar a ira de Deus. Não vai conseguir, irmãos, porque a base de toda a aceitação de Deus para mim e para você é Cristo. Deus nunca vai nos ouvir, Deus nunca vai nos aceitar fora da pessoa e a obra de Cristo. É Cristo, irmãos, não tem outro caminho, Ele é o caminho. Interessante que Adão, ele pecou. O que Deus, ele fez isso, mas Deus não aceitou isto. Então Deus fez vestimenta de peles e os vestiu. Agora, olha que coisa mais interessante, irmãos. Quando Deus os vestiu de pele de animais, o expulsou do paraíso. E ali começa a nossa história, fora do paraíso. Então nós já nascemos espiritualmente mortos, mas Deus, ele fechou o caminho da árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso, tomasse do fruto da árvore da vida e comesse. Se ele comesse em estado de pecado, não teria mais salvação para Adão, para todos nós. Mas Deus, eu já vi muitas histórias de pregadores e li muitos livros dizendo que Deus foi tão incoerente, porque Deus os expulsou e colocou anjos para que eles nunca retornassem ao paraíso. Que visão mais esdrúxula, irmãos. Não é esse sentido aqui. Deus, por amor, fechou o caminho da árvore da vida, porque ali era uma figura onde no primeiro plano o homem havia falhado, o homem pecou, o homem não teve capacidade de voluntariamente crer no Senhor, porque ele tinha condições, porque ele não tinha pecado. Mas então, Adão, ele pecou porque foi um incrédulo, ele não havia crido naquilo que Deus havia dito. No dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Aí Satanás começou as suas astúcias. É certo que não morrereis. E ele comeu, e ele morreu, e foi expulso do jardim do Éden, do lugar de prazer. Muito bem, então Deus colocou ali anjos com espadas flamejantes, impedindo o acesso do homem à árvore da vida. Mas, irmãos, o que é muito mais interessante, vocês se lembram que este caminho ele foi restaurado em Cristo, sendo Cristo o próprio caminho. Essa árvore veio à terra de novo. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer fica só, mas se morrer produz muito fruto. Então Jesus Cristo veio como que aquela semente. Deus semeou o seu Filho neste mundo, porque a semente lá em Mateus capítulo 13, a semente é a palavra é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e tabernaculou, colocou a sua morada entre nós. Ele veio ao nosso encalço, ele veio atrás de nós. Irmãos, nós estávamos perdidos, pior do que isso, espiritualmente mortos, separados de Deus pela nossa ignorância. Nós não tínhamos aptidão de ir até Ele. Ele veio até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te amou. Ele te amou. Ele já contemplou, como o nosso irmão pregou aqui domingo passado. Irmãos, olha, quem não veio, assista depois aquele estudo sobre o amor eterno de Deus, quando o irmão estava considerando aquela parte com amor eterno, eu te amei. Deus nos amou com um amor eterno, um amor que não teve fim. Então, mesmo estando eu em delitos e pecados, espiritualmente morto, Ele me amou, porque o amor dele é um amor eterno. Que delícia saber disso, que alegria isso traz para o nosso coração. Deus é eterno, tem um amor eterno, então Ele não muda, a essência dele é amor. Ele nos amou antes de nós nascermos. Você se lembra, irmão, que Ele disse para Jeremias 1,5: antes
de você nascer, eu já te conhecia. Então, irmão, Paulo fala assim, lá em Gálatas 1, aquele que me separou antes de eu nascer e revelar o seu Filho em mim, que coisa linda. Então Paulo entendeu. Então, as experiências nossas com o Senhor não são diferentes uma da outra, percebe? A nossa maneira de crer é uma só, é uma doutrina, é a doutrina, é a pessoa de Cristo, Ele é o nosso ensino. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é para ter uma mente bitolada de conhecimentos bíblicos, mas ter a realidade desse conhecimento bíblico. Não estou dizendo que não é para ler as Escrituras, nós vamos errar quando nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Então temos que conhecer a palavra, dedicar tempo à palavra e comunhão com a palavra. Você vai crescer de uma forma bastante significativa no Senhor, irmão. Você vai ter muita segurança, você vai ter a capacidade de viver uma vida relacional com o Senhor, uma vida em segurança. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: aquele caminho que não dava acesso à árvore da vida, Cristo veio dizendo o seguinte, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, este caminho foi novamente aberto, mas para isso, para que ele se tornasse uma realidade para mim e para você, na nossa era cristã, também os discípulos aguardavam isso, ele teve que ir para o Calvário. Antes de ir para o Calvário, ele cumpriu os mandamentos por nós, ele cumpriu a lei por nós. Querido, você entende isso, irmão? Que você não tem que cumprir lei, não tem que cumprir mandamento. Agora, os mandamentos dele, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que cremos que fomos inseridos no corpo de Cristo, crucificados com ele, mortos com ele, o teu e o meu pecado foi removido. Agora, irmãos, o Espírito Santo, pela ressurreição, vem habitar dentro de nós. Jesus diz, quando eu for, eu vou lhe enviarei, para que ele esteja para sempre convosco, em vós, dentro de vós, para todo sempre. É o Deus Espírito Santo morando dentro de nós. Agora, irmãos, Ele é Deus. O dia que você entender o caminho da cruz, porque a cruz nos liberta do pecado, o caminho da cruz vai nos eliminando as nossas vontades que são totalmente distorcidas, confusas, as nossas vontades egoístas. Ele vai eliminando as escórias da nossa alma, os nossos desejos estranhos com relação a este mundo. Ele vai destruindo pela cruz, vai eliminando pela cruz, pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias. Isso vai exercendo em nós um trabalho maravilhoso do Pai, aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses 1,6, aquele que em vós começou uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Se você é filho, esta obra será completada na sua vida, porque a obra da cruz não foi apenas uma salvação. Hebreus 2,1 diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Por que tão grande salvação? Porque ela alcançou o nosso espírito, vai alcançar a nossa alma e o nosso corpo. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da sua glória, um corpo onde você não irá sofrer mais dor, luto, um corpo perfeito, semelhante ao corpo da sua glória, que não vai mais envelhecer, um corpo maravilhoso, glorificado. Percebe? Isso é tão precioso para nós. Então agora, irmãos, esse caminho foi aberto pela ressurreição, porque quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, nós somos jogados para dentro da Trindade, para desfrutar dessa realidade. Eu sei que muitos, por causa da negligência, preguiça, ou talvez não estar tão atentos com a palavra de Deus, não vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então, por isso que Deus vai permitir sofrimento, vai permitir tribulação, vai permitir uma série de coisas. Você vai chegar até pensar o seguinte, Deus se esqueceu de mim. Não, irmãos, não se esqueceu, Ele está
trabalhando na sua vida, querendo moldar a sua vida, porque você é dele, então ele quer limpar as escórias da sua alma. Irmãos, vamos pensar aqui. As nossas almas, elas estão cheias de escórias. Mas como tem escórias, irmãos? Como temos desejos que são totalmente confusos e estranhos? Como nós temos pensamentos que muitas vezes nós ficamos assombrados com os nossos pensamentos? Então ele quer purificar tudo isso em nós, dia a dia. Agora, ele não fará sem a tua ajuda, sem a tua rendição. Por isso que Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse assim: dia a dia eu morro. 1 Coríntios 15, verso 30 e 31. Dia a dia morro. Mas você já não morreu, Paulo? Morri, mas eu preciso que ele opere a cruz profundamente. Então Paulo cresceu tanto, estava tão pertinho da luz, que nos seus últimos dias ele o considerou como o principal dos pecadores. Quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, da presença dele para viver no Santíssimo com ele, a gente vê que tem impurezas em nós. Este mundo nos contamina cada dia que passa, irmãos. Este mundo tem feito com que realmente os nossos ouvidos sejam abertos para dar ouvidos à sua voz, e o Espírito Santo tem que desintoxicar esse lixo acumulado. Olha, minhas férias agora, eu não congreguei em lugar nenhum, eu fiquei um domingo sem congregar. Irmãos, quando eu cheguei aqui, estava quase caindo de dengue, mas eu estava num cansaço. Mas quando os irmãos começaram a louvar aqui, eu falei: que alegria, gente, que gostoso. Não dá para ficar sem o reunir do povo de Deus. Aí depois preguei com muita dificuldade, mas consegui pregar. E depois passei a semana inteira acamado. Mas, queridos, congregar é gostoso, louvar o Cordeiro, cantar o Cordeiro, abraçar os irmãos. Irmãos, isso é um ensaio para o céu. Se você não tem prazer na comunhão dos santos, dificilmente você vai para a glória, porque é lugar de comunhão. Todos vão estar reunidos, unidos. Não vai ter assim, por exemplo, tem um povo aqui, então o povo lá que não quer congregar vai ficar aqui. Não, irmãos, não é. Tem que avaliar a sua salvação, porque no céu não vai entrar moralidade. Leia o livro de Jó. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, mas se ele não fosse tratado na sua alma, ele iria conhecer Deus, como muitos de nós, apenas de ouvir falar. Mas quando ele foi moldado pelo Senhor, as mãos de Deus, Deus usou o seu servo, Satanás, o diabo, para esmagar Jó, para mostrar para ele, em Jó 40, versículo 3 e 4, Jó, Deus queria que ele reconhecesse quem ele era. E o que Jó disse? Eis que sou indigno. Agora sim, Jó, agora eu vou se revelar a você. Então Jó depois pôde testemunhar quem era ele. Sabe o que ele disse? Eu me abomino. Olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, visão espiritual. Por isso eu me abomino, eu me detesto no pó e na cinza. Ah, meu irmão, isso que ele quer de nós. Nós somos tão arrogantes, nós somos tão nariz empinado, mas com uma fachada muito bonita de gente humildezinha, bonitinha. Nós não somos nada disso, irmãos. O que realmente vai chamar a atenção do mundo é a beleza de Cristo em nós. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós, vai bordar a beleza de Cristo em cada um de nós. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 45. Salmos 45. Veja aqui que maravilha, o trabalho do Espírito Santo em cada um de nós, moldando-nos para aquelas roupagens bordadas, né? Vai bordando, conduzindo-nos perante o Rei. Esse Salmo 45 aqui, ele é uma figura linda, irmãos, de
de Cristo e da sua noiva. Agora, esse salmo aqui, irmãos, se você ler ele com bastante atenção, cuidado, com percrição, com minudência também, você vai descobrir que é um salmo que vai trazer muita alegria para o seu coração. O versículo 2 diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Então, aqui falando de Cristo. Agora, esse Cristo habita em nós quando cremos nele, no Senhor. Então, ele é o mais formoso. Então, faz de mim, de você, pessoa formosa, pessoa bonita, pessoa linda, linda no falar, numa aparência que é brilhante, que brilha. Os olhos de um regenerado, ele brilha, porque ele tem vida para viver, é uma vida eterna, uma vida que não se acaba mais, que ele foi eleito, ele foi alcançado, é uma vida de louvor constantemente, ele vive uma vida de culto ao Senhor 24 horas por dia. Mas e quando estiver dormindo? É ali, irmãos, que ele diz assim no Salmo 127, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que lindo é o nosso Senhor. Olha a preocupação, Ele nos ama tanto que Ele nos ensina até no nosso sono. E nós temos muito que aprender com o nosso sono, irmãos. Uma das coisas que o Senhor requer de nós é um descanso nele. Então aqui, Ele continua dizendo o seguinte, o versículo 6, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E aí ele diz o seguinte, versículo 8, todas as tuas vestes recendem, ou seja, elas exalam um cheiro agradável. É a ideia aqui de recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Irmãos, isso aqui é para onde nós vamos, irmãos. Entrar nos palácios do nosso Rei Jesus. Ele já entrou lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, Salmo 24, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Então ele já entrou, ele já está na glória, à destra do Pai. Nós já estamos nele pela fé. Morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas nós desfrutamos isso pela fé. Agora a tua fé pode se tornar concreta cada dia mais, a ponto de você estar andando na rua, conversar com seu amigo invisível, que é Cristo que habita em você. É maravilhoso demais. Então, agora olha o versículo 9, que lindo, irmãos. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Irmãos, você percebe aqui que tem alguma condição aqui. Aqui daria para nós tratarmos também sobre os afetos naturais. Afetos naturais é um grande impedimento, se nós não formos tratados em nossa alma, para nos aproximarmos de Deus o Pai, vivermos uma vida devotada a Ele. Afetos naturais, porque nós trocamos muitas vezes o reunir do povo de Deus pela família. Mas o que tem a família? É alguma coisa ilegítima? Não, não é ilegítima. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 22, Abraão amava o Senhor, mas quando nasceu Isaque, a palavra fala que Abraão amou seu filho Isaque. E o que Deus fez? Abraão, me dá o seu filho, um teste, uma prova, porque Deus queria o coração de Abraão integralmente, totalmente, porque Deus, irmãos, Ele nos ama tanto que é insuportável para Ele quando os nossos corações começam a se dividir tendo outros amantes. Ele quer exclusividade, por isso que Gálatas 4 fala que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Nos ama tanto, o amor nos amando, Ele não quer que nada se interponha entre nós e Ele. Quer dizer que eu não tenho que amar meus pais? Sim,
mas, irmãos, no discernimento que Ele vai trazer para você. É muito gostoso. É diferente, irmãos. Você vai amar teu pai e tua mãe mais do que você imagina, mas dentro do discernimento que Ele dá e da capacidade que Ele dá para você amar. Porque nós temos muito ídolos, irmãos. Nós fazemos ídolos. Nós trocamos tudo pelos nossos ídolos. Isso é uma tragédia para o cristianismo. Eu não sei como é que você está com o Senhor, mas, irmãos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, de nós vivermos uma vida no santíssimo lugar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui, no versículo 13, diz assim, olha que coisa linda: toda formosura é a filha do rei. Qual que é a filha do rei aqui? A igreja, que Ele comprou, que Ele purificou. A igreja, ela é formosa, aliás, ela é muito mais do que formosa. A igreja, diz a palavra de Deus, ela é gloriosa. Ezequiel 16:14 vai dizer, ela é gloriosa por causa da minha glória que eu fiz habitar em ti. Por que a igreja é gloriosa? Porque o glorioso mora dentro de nós. A igreja não tem luz própria, a igreja reflete a glória de Cristo. Eu e você, nós refletimos a Cristo. Como que vamos refletir a glória dEle, a formosura dEle, a beleza dEle? No nosso falar, no nosso trato uns para com os outros, nos nossos gestos, no nosso caminhar, entende? Numa vida de santidade, uma vida separada do mundo, irmãos. Este mundo não pode mais nos atrair, nós morremos para o mundo. Paulo disse assim, mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós morremos para o mundo morreu para nós, então nós somos dele, vivemos para ele, nós somos o seu particular tesouro. Oh, irmão, é um Senhor tão precioso. Então toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, da natureza dele. Nós temos tudo que é divino, irmãos, em nós, habitando em nós. Irmãos, não faça pouco caso de Cristo. Vive uma vida inteiramente para Ele. Começa a cuidar dos negócios do Pai, Ele vai cuidar dos teus negócios. A gente se dedica tanto às coisas deste mundo, porque nós queremos ter mais, tudo é vosso. Você é herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. O que falta para mim e para você mais, irmãos? Cumprir nessa vida o nosso ministério que recebemos do Senhor Jesus, para testemunhar que Cristo é a nossa vida, que Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar sua própria vida. Irmãos, tem muitas pessoas morrendo, indo para o inferno, sem a vida de Cristo, sem a vida de Cristo. Agora aqui, olha o versículo 14, em roupagens bordadas. Essa palavra aqui, roupagens bordadas, é as belezas que o Espírito Santo, as belezas de Cristo, que o Espírito Santo imprimiu em nós. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença. Agora veja aqui o verso 15, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Que coisa linda, irmãos. E você não sonha com esse dia? Você não tem expectativa sobre esse dia? Porque a nossa vida aqui ela passa rapidamente, nós voamos. A palavra fala que é a vossa vida? É como um sopro. Você está sentindo dores já ou não? Querido, você está envelhecendo. Eu também estou. Nós estamos partindo daqui em breve. Para onde irá a tua alma? Você está preparado para encontrar com teu Deus? Meu irmão, minha irmã, vamos colocar a barba de molho, não vamos dormir de touca não, irmão. Vamos despertar do nosso sono espiritual. Irmãos, que impressionante. Mas vamos voltar lá para Hebreus capítulo 10.
Então, como nós vimos aqui anteriormente, nós observamos, irmãos, que aquele caminho que havia sido fechado, em Cristo ele é aberto. Agora, veja a exortação que o Espírito Santo faz para nós, a sua igreja. Ele disse assim, ele diz assim, Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? É ousadia. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos ou no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é maravilhoso demais. Eu quero que você presta atenção numa coisa aqui que eu vou dizer para você. Jesus, quando ele entrou no Santo dos Santos, ele trouxe diante do Pai o seu próprio sangue, para fazer expiação por mim e por você agora. Nesse momento, o sangue de Cristo está falando de uma forma bastante alta aos ouvidos do Pai, ao coração do Pai. Interessante, irmãos, que este sangue, ele é a base da nossa aceitação ao Pai. O Pai ficou satisfeito com o sacrifício único do Cordeiro. Então, através desse sangue nós temos acesso a esta graça, ao trono da graça, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quer ver só? Deixa marcado aqui, abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Veja que lindo versículo aqui. Aqui o versículo 1, nós fomos justificados. O 4:25 é um versículo muito lindo, irmãos, que você deveria, olha, se você tivesse realmente um apreço pelo Senhor, bem profundo, você choraria de alegria, porque olha, é motivo para nós agradecermos constantemente. Então, Romanos 4:25 e entrando no 5, diz assim, o 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele ressuscitou, a tua justificação, ela é afiançada pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso não pode mudar. Por isso que Paulo fala assim em Romanos 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E como que é a justificação de Deus? A justificação plena, perfeita, intocável, ninguém pode remover. Por isso que ele diz também um pouquinho mais para frente, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a espada? Será o pavor? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele fez uma justificação, o Filho eterno, Deus que se fez carne, para vir te buscar, para tirar essa natureza podre que eu e você nós nascemos, e nos deu a sua vida pela ressurreição, uma vida santa, reta, uma vida gloriosa, uma vida eterna, vida de Cristo em nós, irmãos. É privilégio nosso, é nossa prerrogativa sermos filhos amados pelo Pai, não como uma crentalhada aí que está tudo fora da casinha, está todo mundo louco da cabeça, é tanta doutrinas e regras e mandamentos e fazer propósito com Deus, o povo está louco. Osés vai dizer o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei e vou esquecer dos seus filhos. Quantos filhos de crentes aí estão perdidos? Porque os pais estão perdidos também, não conhecem o Senhor. Misericórdia! Irmãos, não podemos brincar com a nossa alma, você vai morrer um dia, então hoje é tempo de preparo, busque Ele até que Ele venha, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2 agora. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Onde é que está essa graça? No trono da graça. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual que é a nossa esperança? Olha o final do versículo 2, irmãos, presta atenção. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança. Qual que é a nossa esperança? Da glória de Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Isaías vai dizer o seguinte, 43:7. Aos que eu formei e fiz para a minha glória. Nós fomos chamados para a glória. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Irmãos, presença do Senhor. Presença dele, a plenitude de alegria. Delícias perpetuamente. Mas não vai pensar que ali vai entrar coisa contaminada, não vai pensar que ali vai entrar coisa imunda, não vai pensar ali que vai entrar crente evangélico, vai entrar filho de Deus, vai entrar regenerado, vai entrar santo, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor sem santificação. Você é crente ou você é um santo? Meu irmão, é tempo de buscarmos ao Senhor. Busque a Ele, não dê descanso aos seus olhos. Vamos lá para Hebreus 10, agora o versículo 20. Então, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Que palavra gostosa, que palavra linda, irmãos. Então, na jornada espiritual, guarde bem isso aqui que é importante. O irmão do passado escreveu uma coisa muito interessante, o irmão Lawrence. Ele escreveu o seguinte, que num muro bem estreito e apertado, tem 3 pessoas caminhando nele. Um chama fato, o da frente chama fato, o do meio chama fé e o de trás chama experiência. Enquanto o do meio, a fé, olhar para o fato, ele vai caminhar firme naquele muro estreito e vai chegar a seu objetivo. Mas se aquilo do meio, a fé, olhar para trás, para a sua experiência, ele vai cair. Porque, queridos, o nosso caminhar com o Senhor está baseado sobre fatos. O que é a fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos. Quando nós tiramos os olhos dos fatos, que fatos? Da palavra de Deus. Você vai retroceder, você vai cair. Aí você vai depender assim. Gente, eu acho tão medíocre a vida de muitos, que quando surge um problema, ora por mim, irmão, meu Deus, eu e você, nós temos acesso ao trono da graça. Porque muitas vezes, irmãos, quando Deus permite ou tira o senso da sua presença, nós ficamos um pouco apavorados. E vamos, irmão, ora por mim, aqueles irmãos têm mais experiência. Queridos, é uma falta de compromisso da nossa parte para com o Senhor. Não podemos ser relaxados. Temos que viver uma vida no Santíssimo. Fomos chamados para viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Constantemente, nós estamos diante do Senhor, irmão. Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele quer se manifestar em nós, mas Ele não vai se manifestar se há na nossa parte negligência em buscá-lo, em viver uma vida aos seus pés, que Ele quer. Irmãos, às vezes eu fico pensando o seguinte,
Puxa vida, há uma busca de prosperidade material nessa terra. Irmãos, o que Deus tem a ver com esse mundo? O que nós temos a ver com esse mundo mais? Ah, mas quer dizer que eu não posso ter uma casa boa? Se você tiver dinheiro e Deus tem te abençoado, compra uma casa boa, compra um carro novo, mas com a bênção de Deus. Mas não se apegue muito nisso não. Paulo fala em 1 Coríntios 7, você que vive no mundo, usa as coisas do mundo como se não usasse as coisas do mundo, por um período de tempo, percebe? Mas não se apega a essas coisas não, meu irmão, senão você vai estar perdido. Isso vai corromper teu coração. Você vai começar a trabalhar para ter sempre mais coisas, aí você vai estar se dedicando mais a mamon do que ao Senhor. E quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dedicam mais a ganhar dinheiro, e isso sacrificam até a reunião da igreja, sacrificam leitura da palavra, sacrificam a oração, estão perdidos, e de repente aparece dizendo o seguinte: graça e paz, irmão, está tudo bem? Eu estou bem. Não está bem coisa nenhuma não. A pessoa sabe que não está bem, mas insiste no erro ainda. Somos sim abençoados em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais, irmãos, mas a maior dádiva, a maior bênção, talvez seja você que é um cristão, se preocupar com a sua família, que a sua família ali é um campo missionário, que talvez muitos deles, se morrerem hoje, vai perecer eternamente no inferno. Você quer que teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha vai perecer? Invista neles, orem por eles, orem com eles, leia a palavra para eles, ensina o caminho, sendo você um exemplo para eles também. Porque não adianta falar e não viver isso é hipocrisia. Viver uma vida de mentira, entende, irmãos? Como aquela menina, a mãe falou, o pai saiu bravo, chutando, xingando, você é um hipócrita, vai lá, seu hipócrita. A menina falou, não, mãe, papai, nesse momento não está sendo hipócrita não, aqui ele está sendo verdadeiro. Lá na igreja que ela é hipócrita, lá na igreja que ele finge. Às vezes nós fingimos aqui, irmãos, uma vida de santidade, mas a nossa vida diante do Senhor é uma vida real, verdadeira e de santidade. Nós de fato estamos habitando no Santo dos Santos, irmãos. Devemos pensar nisso. Então, lembra de Hebreus 12:12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abra aqui em Hebreus capítulo 7, verso 25, um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui. Por isso também pode salvar totalmente, ou no original é perfeitamente. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele de novo a palavra aqui, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não intercede pelo mundo, Jesus intercede pela sua noiva, pela sua igreja. Estão me compreendendo, irmãos? Ele disse lá em João 17, Pai, não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, Jesus, ele intercede por nós, diante do Pai, onde nós estamos nele pela fé, no Santo dos Santos, e Jesus já fez esse caminho por nós. Observa aqui, irmãos, capítulo 6 agora de Hebreus, volta um pouquinho para trás aí. Que segurança nós temos nesses versículos aqui, irmãos. Então, por isso, verso 18, para que mediante duas coisas, Hebreus 6:18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta,
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, além do véu aqui, é o Santíssimo Lugar, presença do Pai, glória. Onde Jesus, como precursor é o que fez o caminho primeiro, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ele intercede por nós todos os dias, mas ele já fez o caminho primeiro por nós, irmãos. Agora, quer viver uma vida de fato diante do Senhor, da sua palavra? Você precisa eliminar os vermes que há em seu coração. Isso ele deseja fazer. Há tanto verme, há tanta sujeira em nosso coração, que ele deseja purificar. Que vermes são esses? É mais ou menos assim. Então, o irmão Stephen Cong, um livro, ele diz o seguinte, que vamos imaginar que lá na tua casa tem um jardim e tem muitas pedras. E vamos colocar que aquela pedra fosse o nosso coração. Então você vai lá, ele quer que você levanta aquela pedra, aí você vai ver aqueles vermes gostam de trevas, de lugares escuros, de lugar úmido. Então quando aquela pedra é removida, tirada, a luz da palavra de Deus, ela incide sobre aquele local e os vermes desaparecem. Por isso que Pedro diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Temos que pedir para que Ele lance luz nas nossas trevas. Vamos ler o último texto aqui. Abra comigo, por favor, em Salmos 18, 28. Salmos 18, versículo 28 apenas, nós vamos encerrar. Olha que texto maravilhoso temos aqui. Salmos 18, 28. Salmo de Davi também. Diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Irmãos, e o cuidado que Ele tem em abrir o nosso coração diante dEle, para que os nossos vermes podres sejam expostos e para que eles se arranquem dali. Ele lança luz, a luz da palavra, lâmpada para meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, Ele lança luz nas minhas trevas, e aquilo que era trevas se transforma em luz. E é desta maneira, irmãos, que vamos viver na presença do Senhor, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, regozijando, desfrutando de Cristo, tendo cada dia mais segurança, podendo tocar o Senhor, a sua santidade, e sermos revestidos cada dia mais e mais de Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade em que a tua palavra foi aberta para nós. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. E nos ajuda, Pai, a retermos a palavra no nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que Satanás ele é ávido com as suas astúcias para roubar aquilo que foi semeado em nosso coração, Pai. Mas que Teu Espírito Santo nos conquista, que Teu Espírito, Pai, remova esses vermes que cheira mal, um odor terrível em nosso coração. Porque o nosso coração já foi trocado na cruz em Cristo. Ele tirou o nosso velho coração e nos deu um novo coração pela ressurreição. Por isso, Pai, nos firma nessa palavra, para que não se apodere de nós a iniquidade alguma. E nos dê uma semana guardada em Teu nome, uma semana abençoada, uma semana de saúde, uma semana bem-aventurada, porque se Tu aquele que é a nossa vanguarda e a nossa retaguarda também. E continue nos sustentando, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Em nome dEle nós oramos. Amém.